Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar hoje a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que no período de pandemia nós estamos fazendo os vídeos e enviando nos grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos estudar o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 4 do livro segundo, Pluralidade das Existências, e dentro do capítulo 4, no item 3, que é Encarnação nos Diferentes Mundos. Então, dando continuidade, ao estudo do item 3, que a semana passada já estávamos nele, nós vamos para a questão 177. Sempre lembro que se você não tem o Livro dos Espíritos, você pode adquirir hoje é fácil pedir, para chegar na sua casa, na livraria do Centro Espírita do Calvário ao Céu, que fica aberta das 13 às 17 horas. Você pode comprar ou pode simplesmente pegar, de uma doação lá. Nós temos Livro dos Espíritos e Evangelho para doar para quem quiser, tá bom? Bom, a questão 177, Kardec pergunta aos espíritos: para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? E os espíritos respondem que não, não há necessidade de encarnarmos em todos os mundos do universo. Vou usar um exemplo escolar. Então, se nós cursamos o ensino fundamental 1 numa escola, não é? Nós não precisaremos cursar o ensino fundamental 1 em todas as escolas. Então, os mundos, têm mundos semelhantes. Então, se nós estamos na Terra, não precisaremos reencarnar em outros mundos que oferecerão as mesmas condições de progresso que a Terra, não é? Aí depois nós vamos para o ensino fundamental 2, né? Então é um outro nível de mundo. Então vamos encarnar em algum mundo lá, precisaremos encarnar em todos os mundos daquele nível, não é? Então os espíritos falam, não, mundos semelhantes, nós vamos encarnar em alguns, mas não precisaremos encarnar em todos. Só quando aquele mundo não oferecer mais condições de progresso, aí sim a gente deve migrar, mudar, passar a encarnar em outros mundos. A pergunta 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Bom, na semana passada nós já falamos um pouco disso. Estamos encarnando na Terra, aqui estão espíritos compromissados conosco, e nós com eles. Então, por isso é natural que as nossas últimas encarnações tenham sido na Terra, que as próximas provavelmente sejam na Terra, porque aqui é que nós temos vínculos de amor, vínculos de compromisso, dívidas a pagar. Então, é natural que nós façamos um número grande de encarnações num planeta. Até, como eu disse, que isso não seja mais necessário, que a gente não tenha mais compromissos aqui, que as condições, de progresso que o planeta oferece não sejam mais úteis para a gente. Enquanto forem úteis, a gente pode continuar encarnando no mesmo planeta, no nosso caso, no planeta Terra. A questão 178, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? E os espíritos respondem que sim, quando tem a missão a cumprir. Então aqui eu vou lembrar uma história que eu já citei, em aulas anteriores, que do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, e Exilados de Capela, do Edgar Armond, que ele fala de espíritos que migraram de um planeta que estava em condições superiores à Terra naquele momento para um planeta inferior, que era a Terra. Inferior em que sentido? Intelectualmente, um planeta que estava ainda saindo do mundo primitivo. Há cerca de 6.000 anos atrás, a Terra ainda, estava saindo, do mundo primitivo e adentrando o mundo de provas e expiações. O planeta que eles viviam estavam no estágio que a Terra está hoje, saindo do mundo de provas e expiações para adentrar o mundo de regeneração.
Lembre-se que tudo isso é um processo, né? Um processo lento, um processo de séculos, né? Medindo pelo tempo aqui da Terra, né? Ou até de milênios. E aí esses espíritos tinham progredido intelectualmente, não tinham progredido moralmente, então é como se eles precisassem, né, voltar para uma série anterior. O espírito não regride, mas eles reencarnaram. Veja, uma criança que precisa fazer a série anterior, ela não regride. O conhecimento que ela tem continua sendo dela, mas ela precisa passar novamente por aquelas experiências, por aquelas provas, para mostrar que aprendeu o suficiente. Então, esses espíritos migraram para a Terra, deram origem a grandes civilizações da antiguidade, né, como chineses, hindus, né, a raça, os gregos, hebreus ali, povos que trouxeram grande contribuição para o progresso da humanidade. Os egípcios, na verdade os gregos nem tanto, os gregos já são sequência disso, mas os egípcios, os hebreus, né? E interessante que todos esses povos trouxeram algumas marcas dessa migração. Não vou me aprofundar muito nisso, mas, por exemplo, os egípcios tinham a doutrina da metempsicose, que dizia que se nós não seguíssemos as regras, né, não obedecêssemos às leis do faraó, que era o enviado de Deus, nós reencarnaríamos em corpos inferiores, né, de animais, inclusive. Então veja que na memória dele estava isso, que por não ter cumprido os desígnios divinos, eles estavam encarnando em corpos mais rudes, inferiores comparados com os corpos que eles já tinham em outro planeta. Os hebreus, eles trouxeram, por exemplo, a ideia do Deus único, eles trouxeram a ideia até de não se misturarem de alguma maneira, porque é como se fosse uma excursão, né? Ficamos todos juntos e depois voltamos todos juntos. Trouxeram a ideia de paraíso perdido, né? Do Adão e Eva, que estava no paraíso e de repente comeu o fruto do conhecimento e acabou decaindo, né? Perdendo o paraíso. Veja como essa história tem bastante assim, conteúdo, né, dessa queda que esses espíritos sofreram em termos de mundo, né, de um mundo que já estava provavelmente muito avançado tecnologicamente, como a Terra está hoje, para um mundo, há 6.000 anos atrás, a Terra não tinha tecnologia nenhuma, né? Eles vieram com uma missão, a missão de ajudar o progresso do planeta e aprenderem aquilo que não tinham aprendido lá. O que aconteceu com esses espíritos? Não sabemos, né? Já contei essa história, mas ela se encaixou novamente nessa questão. Eu fiz questão de repetir, porque às vezes o público é flutuante, né? Tem gente que pode perder alguma aula, não assistir, então vale a pena a gente repetir essa história, que tem muito a ver com a questão 178. A questão 178A. Isso não pode também acontecer como expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Na verdade, eu já respondi as duas, né? Sim, vem com uma missão, mas também como expiação. No caso desses espíritos, eram as duas coisas. Eles tinham uma missão de ajudar no progresso do planeta Terra? Sim, tinham. Mas também era uma expiação. Eles também tinham que, de alguma maneira, resgatar aquilo que eles não conseguiram no seu planeta. Um desenvolvimento moral bem aquém, ou seja, abaixo do desenvolvimento intelectual que eles tinham alcançado. Por esse motivo, precisaram estagiar, né, aqui num planeta que estava saindo, né, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Bom, o que vai acontecer com a Terra nos próximos séculos, já está acontecendo, é isso, só que invertido. Espíritos que não estiverem moralmente adequados ao nosso globo, provavelmente serão convidados, né, a se transferir para um mundo que ofereça condições para o seu desenvolvimento. Gostaria de lembrar uma frase de Jesus que arremata esse raciocínio.
bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante. Então, se nós pensarmos que aqueles que né, cultivam a mansuetude, né, são pessoas pacíficas, não defendem as armas, não defendem as guerras, não defendem a violência, né, não praticam nada disso além de defender. Jesus disse: esses herdarão a terra, esses terão condições, né, de habitar um mundo de regeneração. Aqueles que ainda trazem muita violência em si, provavelmente terão que estagiar em outros mundos. Sejamos o primeiro grupo, né, aqueles que cultivam a mansuetude. Voltamos daqui um pouco.